Olá, boa noite. Estamos iniciando nosso culto de oração dessa quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Sempre nós temos aí, ocorre alguns probleminhas técnicos, né, no início de transmissão, mas são coisas que fazem parte da tecnologia. Fazia tempo que não acontecia de quarta-feira, mas hoje houve um problema lá. Felizmente, o irmão Flávio rapidamente conseguiu contornar. Nós estamos iniciando o nosso culto. Convido você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, onde quer que você esteja assistindo esse culto nesse momento. Nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia que podemos estar reunidos como igreja, Senhor, para ir até o teu trono de graça, Senhor, para levar nossas orações, nossos agradecimentos, ó Pai, nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor é para nós, para aqueles que são teus filhos, ó Pai. Te peço que o Senhor esteja nos guardando nesse culto, Senhor, que o Senhor esteja nos falando através do estudo da tua palavra, que o Senhor possa também estar ouvindo, ó Pai, as nossas orações, ó Pai. Sabemos que o Senhor já conhece todas elas, mas, como diz a tua palavra, Senhor, nós levamos ela a ti, Senhor, para que o Senhor possa, conforme a tua onisciência, a tua onipotência, o Senhor está nos atendendo, ó Pai. Levamos também nossa gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos guarde, ó Pai, como igreja, nesse momento que estamos reunidos, nesse culto. Te peço também perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, ó Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus, teu Filho amado. Eu não sei se saiu aí para você, mas antes de começar o prelúdio, talvez você me viu fazendo assim para o Flávio. É uma simbologia que nós temos, quando ele precisa falar comigo, não tem como eu sair daqui para ir para o computador ver. Então ele escreve e sai aqui na tela para mim, que está me filmando. Então por isso que você deve ter visto isso, não sei se saiu aí. Mas dando sequência ao nosso culto, vamos ouvir o hino do Inário para o Culto Cristão. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas das e astúcias infernais que iguais não há na terra. Um dos hinos mais tradicionais de todos os protestantes, Castelo Forte. Vamos cantar. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos.
Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém. Castelo forte é o nosso Deus. Convido você a acompanhar comigo a leitura bíblica que vamos fazer no livro de Tiago, capítulo 4. Teremos os versículos de 8 a 10, a leitura que será projetada aí na tela. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Uma breve reflexão sobre esses 3 versículos. O primeiro, o 8, diz: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Muitas pessoas não querem saber de Deus, não querem chegar a Deus. Outros só querem chegar a Deus quando precisam de alguma coisa de Deus. Quando estão buscando alguma coisa que sabem que só Deus pode fazer na vida dele. Mas o texto nos diz que chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Deus está pronto a atender a qualquer um que chegue a ele. Ele é pronto a nos perdoar, para que nós possamos chegar a ele. E depois, na sequência do 8, diz assim: Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Se nós formos lermos também no Salmo 151, versículo 17, diz assim: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Para a gente chegar a Deus, a gente precisa estar de mãos limpas, E o que seria ser mãos limpas? A gente precisa estar sem pecado. A gente precisa buscar não pecar. O pecado faz parte da natureza do homem. Por mais que o homem busque não pecar, em alguma outra coisa está sempre pecando. Mas Deus está pronto a perdoar.
Mas esse perdão significa o quê? Que eu peço perdão e eu não vou voltar a fazer aquele pecado. Eu vou tentar, né, vou buscar uma santificação na minha vida que vai me livrar dos pecados, né? Eu não vou voltar a fazer aqueles pecados, vou me penitenciar, vou me procurar buscar a santificação para me livrar dele, né? Purificar as mãos, também lá no Salmo 124, que eu vou ler aqui com você, o versículo 3 até o 5, Salmo 24, os versículos 3 até o 5 diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Então, irmãos, o que a gente precisa buscar é a gente ser limpo do pecado, porque assim nós vamos estar agradando a Deus e chegando a Ele. Na continuação do texto, nós também vemos lá em Tiago que diz assim: senti as vossas misérias e lamentai, né? Nós devemos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, devemos lamentar a nossa natureza humana, né? Para que nós possamos ser aceitos por Deus, para que Deus também se chegue a nós. Nós tenhamos que Ele tenha misericórdia de nós pelos nossos pecados. E no final do texto que nós lemos, ele diz: humilhai-vos, chegando humildemente a Deus, né? Que nós possamos, buscando uma santificação, a gente venha humildemente buscar a Deus, que Ele está pronto a nos exaltar, né? Mas o passo que nós temos que buscar na nossa vida é a santificação, para que nós possamos ser exaltados por Deus. Amém? Só uma breve meditação nessa noite. Como nós temos feito todas as quartas-feiras, tenho convidado irmãos da igreja para estarem participando desse momento de oração, para estarem interagindo nessa transmissão comigo e com vocês aí que estão assistindo o culto. E hoje nós temos 3 convidados. 2 são aqui da cidade, o outro está um pouco longe. O que está um pouco longe vai nos trazer um estudo hoje, uma série de estudos que vai começar hoje. Mas eu vou apresentar primeiro aqueles que estão perto. Então, eu quero convidar que o Flávio traga a tela, o irmão Walter Pereira. O Flávio já trouxe os 3, mas o irmão Walter é a nossa congregação de Santa Lúcia, foi membro aqui na sede durante muitos anos e é um dos nossos convidados a estar com a gente participando hoje da reunião do culto de oração. Gostaria que o Flávio colocasse o irmão Walter na tela, que ele possa fazer uma saudação à igreja nesse momento. Boa noite, irmãos. É com muita satisfação que eu estou aqui para participar deste culto de oração. O irmão Mauro disse que fui membro muitos anos da Pieba. Eu ainda sou. Eu estou lá em Santa Lúcia, mas eu sou membro da Pieba. Eu sou membro da Pieba. Eu estou aqui em Araraquara há mais de 20 anos. E estive ainda fora da Pieba 5 anos, foi quando o pastor Odilo veio, assumiu o ministério da Pieba e retornei quando ele estava saindo e continuo como membro da Pieba. Acredito eu que tem muitos irmãos que não me conheçam porque eu tenho estado mais fora nas congregações aqui do Jardim Lupo, lá do Selmi Day e agora lá em Santa Lúcia, onde eu atuo lá em Santa Lúcia desde 2002. Então estou sempre lá, mais lá, e muito agora mesmo estou mais lá do que aqui. Então por isso que certamente muitos irmãos não me conhecem. Então eu agradeço a Deus por fazer parte desta igreja e estar neste marco dos 80 anos desta igreja. E este marco vai ficar marcado mais ainda pela vinda do pastor Tavares, que estará
marcando também com essa presença dele aqui, de outros e os irmãos mais novos que estão aí, que estarão dando continuidade a este trabalho desta igreja aqui em Araraquara. E eu agradeço a Deus, porque é aí na Pieba que eu tenho desenvolvido o ministério de evangelização, começando com crianças e agora com adultos, né? Então, muitos me conhecem mais fora do que aí dentro, de fato. Então, eu agradeço a Deus e eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo nesse tempo de coronavírus. Que esta paz esteja no coração de cada irmão, de cada irmã, neste momento que estamos atravessando. Que Deus abençoe o irmão Mauro na presidência da Pieba agora. Amém? Irmão Walter, me desculpe, eu expressei errado. Na realidade, o senhor é membro da igreja. Só não disse que o senhor não frequenta a igreja. O senhor fica em Santa Lúcia. O senhor é um evangelista nato, trabalha com crianças e agora ajudando, auxiliando o pastor Silas em Santa Lúcia. Me desculpe aí pela ter me expressado errado. O senhor é membro da igreja há anos, eu falei errado aqui. O outro convidado nosso, esse não é membro da igreja, viu, pastor Walter? Ele aparece de vez em quando, o Aparecido Luiz. Até o nome dele fala Aparecido Luiz, ele aparece de vez em quando. É o nosso amigo, Cido. Eu nem sei quantos anos ele é membro da igreja. Pode trazer o Cido para a tela também, para ele fazer uma saudação à igreja. Boa noite, Cido, tudo bom? Obrigado por você ter aceito o meu convite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Flávio. Boa noite, Walter. Boa noite, professor Silvânia. Mauro, eu sou membro da primeira igreja batista de Araraquara há 45 anos. Me batizei no ano de 1975, no pastorado do professor Abidoral Henrique de Araújo. Lembra-se? Lembra? Então, eu quero saudar toda a igreja de Cristo, né, por esta oportunidade que Ele nos concede de louvarmos a Deus. Não é verdade? Eu sempre digo que é um privilégio nós estarmos cultuando nosso Deus. Nesses tempos de pandemia, quantos irmãos já partiram, já não têm esse privilégio. Nós somos mais uma vez agraciados, Deus tem nos preservado, Deus tem nos sustentado. Ora, diariamente nós fazemos uma oração antes de iniciarmos o nosso trabalho no cartório. Eu nunca deixo de enfatizar a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Nós temos que ser gratos a Ele, não é verdade? Porque é Ele que nos sustenta, porque é Ele que nos preserva, porque é Ele que nos guarda. Muitas vezes, irmãos, nós iniciamos o dia sem ao menos fazer uma menção pela noite de sono, pelo dia de trabalho que nós temos pela frente. Às vezes, à noite nós pegamos a palavra de Deus, damos uma olhada extremamente rápida e já o sono nos domina. Não é verdade? Então, irmãos, estarmos participando desse culto é um privilégio muito grande e eu sou muito grato a Deus e a primeira igreja batista de Araraquara. Não é verdade? E eu tenho pedido a Deus diariamente pela vida do Mauro, pela vida do Fábio, pela vida da nossa igreja de uma forma geral, que nós não sejamos acomodados em relação ao trabalho do Senhor. A nossa responsabilidade é muito grande diante de Deus, não é verdade? Porque se não for para fazer diferença, nossa igreja não tem como existir. Não é verdade? Então, eu suplico a Deus para sua misericórdia na vida do pastor de trabalho que está para chegar, que ele seja bem sucedido e que cada um de nós assumamos a nossa responsabilidade e não assistir, e não sermos somente ouvintes, mas participantes da obra do Senhor.
Essa é a minha oração que eu faço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Cido, pela palavra. Cido, só vou aproveitar aqui para mandar um recado. Na hora que eu for mandar os pedidos de oração, vai no número do seu WhatsApp, do seu telefone, não da Ellen. Eu tentei manter contato, não sei se chegou aí, ok? Bom, o outro convidado, esse sim eu vou falar que ele não é membro da Pieba por enquanto. Mas logo, logo eu acho que ele vai ser membro aqui. Ele está bem longe agora. Está lá em Cuiabá. Ontem eu conversei com ele pelo WhatsApp, perguntei do Fio e falou que o Fio já foi embora. Pastor Giovanni Medeiros. Tudo bom, pastor? Tá ouvindo, pastor Giovanni? Agora sim. Pode voltar ele então, Flávio. Pode fazer uma saudação, irmãos. pastor, para a igreja? Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Amém. Nós estamos E o frio, irmão? agradecidos. Estamos agradecidos a Deus pelo privilégio de podermos estar mais uma vez juntos. E Deus tem dado graça a nós. Isso é dom divino dele. Por isso que nós estamos aqui mais uma vez juntos. Mesmo aqui longe de Cuiabá, mas estamos todos unidos. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos todos com esse friozinho que está acabando aqui em Cuiabá, mas está intenso aí na região de Araraquara. Estou vendo os irmãos de casaco. E eu sei que Deus tem abençoado também essa região e aquecido o coração dos irmãos aí com o evangelho dele. Amém. Amém. Já já o irmão, o pastor Giovanni volta para fazer o estudo. Bom, vou dar um comunicado, depois eu chamo o irmão Walter, o irmão Aparecido, para no meio da oração. Bom, o primeiro recado que eu quero te dar, se você tem um pedido de oração, hoje não manda pelo WhatsApp, você vai no chat da transmissão e escreve lá. Eu vou estar acompanhando, depois no final, o irmão Aparecido, o irmão Walter, o irmão pastor Giovanni, e nós vamos estar orando pelos pedidos de oração que forem gerados hoje. Outro pedido que eu queria fazer para você, eu tenho falado constantemente na igreja isso. Nós estamos vivendo um tempo assim muito difícil, né, irmãos? Está havendo necessidade de muita ação social para com as pessoas que nesse tempo da pandemia perderam seus trabalhos. Muitos tinham a renda através de serviços informais e hoje não pode sair nem de casa, né? Então está havendo a necessidade de muita ajuda para pessoas, né? Tanto com cesta básica, medicamento e outras coisas. E eu gostaria de solicitar a você, que é membro da Pieba, que nós nos concentrássemos as nossas entregas desses mantimentos para a nossa ação social, para a nossa igreja. Nós vimos na televisão diversas campanhas de diversas entidades, né, que nós nem sabemos se são sérias ou não, mas nós queremos crer que estão fazendo um trabalho honesto, porque seria muito absurdo se aproveitar desse momento em benefício próprio, né? E várias instituições da cidade que também estão fazendo isso. Então, eu gostaria de pedir para você que é membro da Pieba que você concentre a sua doação à assistência social da nossa igreja, né? Não esquecendo que nesse tempo do frio, né, nós estamos no outono ainda, e os irmãos já viram o frio que está fazendo aqui, que nós tenhamos casacos, cobertor, o que for, nós também estejamos entregando a ação social da nossa igreja, que eles têm o destino. As irmãs têm habilidade com crochê, tricô, né? Tem o projeto Dorcas, as irmãs estão fazendo várias vestimentas, né? Com crochê, com tricô. A irmã Arlete mandou uma foto, não sei se foi ontem à tarde, hoje, com várias coisas que ela fez e que uma irmã dela também fez. Então, a igreja está ativa nesse movimento também. E eu quero te convidar a que você siga isso que eu estou te pedindo, que você concentre as suas doações para a nossa igreja. Nós vamos iniciar hoje com o pastor Giovanni uma série de estudos, né, bem próprios para os momentos que nós estamos vivendo. Não sei ainda quantos estudos serão, mas o pastor Giovanni vai iniciar hoje e nós vamos algumas quartas-feiras aí. Então, peço que você acompanhe, divulgue, né, a exemplo do que nós tivemos com o pastor Sila, aquela série de estudos sobre oração. Agora nós teremos com o pastor Giovanni
com um tema bem importante, bem presente em nossas vidas nesses dias da pandemia. Sendo assim, vou passar a palavra para o pastor Giovanni, diretamente de Cuiabá, e ele tem o tempo aí que ele necessitar para fazer o estudo. Eu vou ressaltar uma coisa. Os pedidos de oração só no chat hoje. Eu me esqueci que eu tinha falado e eu lembrei. Eu acho que o pastor Giovanni está com problema no som. Eu acho que o Flávio vai dar uma acertada com ele lá, antes de voltar a palavra para ele. Tá tudo em ordem aí, pastor Giovanni? O Flávio deve estar conversando com ele lá, acertando o som. Então, os irmãos aguardam um momento aí enquanto faz a correção disso daí. Hoje é uma noite fria também aqui em Araraquara, né? Ontem disse que foi a mais fria do ano, né? Chegou na madrugada a 9 graus aqui em Araraquara. Esperamos que o frio fique só nesses dias, né? Que não se prolongue aí, porque tem muita gente que gosta de frio, mas tem muita gente que sofre muito no frio. Isso não é bom. O clima teria que ser agradável a todos, né? Ainda mais nesse tempo da pandemia aí. Tudo ok aí, pastor Giovanni? Tudo ok. Tudo ok. Então tá ok. Pode subir aí agora. A palavra está com o irmão. Amém. Graça e paz, irmãos. Uma alegria muito grande estar com os irmãos. Probleminha aqui no celular, mas agora estamos de volta. Ainda mais esse tempo em que Deus tem tanto a falar conosco, tempo em que Deus tem a nos mostrar a sua vontade. E de pronto recebi o convite do irmão Mauro para trazer o estudo aos irmãos, para que os irmãos não perdessem a qualidade do aprendizado também nas quartas-feiras. E isso tem alegrado o meu coração também. Os irmãos daram sobre qualidade de oração nas quartas-feiras passadas. Aqueles que não acompanharam poderão acompanhar ainda, estão os vídeos gravados no YouTube e os irmãos podem ir lá e assistir. Agora nós vamos dar continuidade a esses estudos com a série de estudos sobre eu e igreja. Como é que fica nesse tempo, né? Esse é o tema agora que nós pensamos, elaboramos para esse tempo de pandemia. O que vamos fazer agora nesse tempo de pandemia? Qual é o resultado de nós como igreja do Senhor? Eu digo nós, a igreja que está fora do templo. O que ela deve fazer? O que ela deve pensar? Como ela deve agir nesse tempo de crise, de pandemia, em que cada vez mais nós ouvimos histórias tristes, ouvimos situações em que muitas vezes são escapes para a esperança ir embora, são situações difíceis em que nesse tempo, tem trazido ao nosso coração muitas vezes essa tristeza. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus para poder falar sobre isso, para embasar aquilo que estamos vivendo nesse tempo. Mas não tão distante assim, quando você olha para o texto da palavra de Deus, nós encontramos a vida de um profeta, o nome dele é Neemias. E Neemias, lá no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos esse profeta vivendo uma realidade difícil com o povo. E ele traz alguns ensinamentos muito importantes para nós também e para o nosso coração nesse tempo. Eu quero compartilhar esse texto com os irmãos. Vamos fazer a leitura desse texto, Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração. Então temi sobremaneira
E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais estão assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orai a Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que envies ajuda à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém, meus irmãos? Essa palavra ela tem uma conotação muito maravilhosa nesse tempo. Reedificar ou ressignificar é o que precisamos fazer nesse tempo em que estamos vivendo. Olhamos aqui a história do rei e do profeta Neemias. Neemias, ele era um judeu, funcionário do rei da Pérsia, um funcionário de confiança. E um dia chegou a ele a conversa em que uma pessoa vindo da Judéia, em que os judeus estavam passando por dificuldades e que as cidades e o muro da cidade de Jerusalém estariam todos destruídos. Isso tocou profundamente seu coração e ele começou a orar, a interceder pelos seus irmãos, a sua nação, e sentiu no coração o desejo da empreitada de levar a reconstrução dos muros da cidade onde ele era oriundo. Isso, meus irmãos, depois que ele orou e falou com o rei autorizou ele a fazer, ele ir lá, e o rei permitiu ainda que ele levasse recursos para esse empreendimento. Chegando lá, a cidade destruída e os inimigos e o povo de Jerusalém ainda estava em oposição. Aí ele começou a planejar todas as situações e ali ele montou uma estratégia para que o povo agora pudesse estar bem, pudesse consolar aquela nação e pudesse reedificar aquela nação. Às vezes eu me pergunto nesse tempo, será que nós, ou quando nós vamos nos reedificar o nosso coração? Quando nós vamos estar pronto para podermos assumir de novo e tomar algumas posições que antes desse momento que estamos passando aqui de pandemia, nós podemos retomar em nossas vidas. Aí me vem Neemias ensinando para nós algumas coisas muito importantes nessa história toda. Nessa história em que ele vai reconstruir com a sua nação os muros de Jerusalém. E a primeira coisa que eu aprendo com ele é que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, nesse momento. A primeira coisa é que Neemias estava pronto e entendia o cumprimento da vontade de Deus. Ou seja, aquilo que estava no coração de Neemias é aquilo que era a vontade do Senhor para aquele tempo. Neemias, ele passou por um processo de oração. Quando ele tomou conta da notícia que a cidade estava vivendo, ele se entristeceu. E logo o seu coração voltou ao Senhor e ele orou ao Senhor. Intercedeu pelos seus amigos, intercedeu pelo povo seu que estava ali passando por dificuldade. Mas ele entendeu que a vontade de Deus era inclinada ao seu coração. E logo ele entendeu que a oração ela traz em nós um reflexo. Não adianta termos uma vida de oração, meus irmãos, se não temos uma vida de ação, de contemplar essa oração através de ações e que vão fazer nossa oração ter sentido. Neemias ele orou, mas ao mesmo tempo o seu coração acendeu uma ação em que ele foi falar com o rei, e após falar com o rei, encaminhado por Deus, o rei aceitou que ele fosse para a reconstrução e levasse a sua nação à reedificação, e ainda deu suprimentos para que ele reconstruísse lá os muros daquela nação. Ou seja, meus irmãos, o início certo e ter a disposição certa gera cada um de nós vivermos a vontade de Deus plena em nossas vidas.
Eu não sei se você, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, tem observado e tem orado para que a vontade de Deus cumpra na sua vida. Para que você comece a pensar como Deus queira que você pense. A orar, eu sei que você já está orando com qualidade. Agora, pegar essa oração que você aprendeu, como orar com qualidade e reverter ela em ação, é aquilo que Deus quer que você faça para que a vontade dele seja cumprida. Por isso, precisamos tomar algumas posições em nossas vidas. Precisamos sonhar e ter desafios de Deus em nossos corações e fazer isso inclinado com a vontade de Deus. Então, em primeiro ponto, Neemias tomou isso como a vontade dele, mais a autorização do rei e Deus levando ele para que ele pudesse levar o amor, a graça, a misericórdia para o seu povo, para que o seu povo pudesse reconstruir a sua cidade e as suas vidas. Nesse tempo de pandemia, meus irmãos, precisamos demonstrar às pessoas que Jesus Cristo não está só nas escrituras que nós falamos, não está só nos vídeos que nós gravamos, ele não está só nas igrejas em que nós fazemos parte de um corpo de membresia. Nós precisamos levar Jesus Cristo para as pessoas de uma maneira em que as pessoas possam entender que aquilo que falamos, aquilo que, da forma que agimos, é Deus que está agindo e está sobre nossas vidas. Eu quero dizer para você que você nesse tempo pode fazer tantas coisas, pode ajudar as pessoas, pode ensinar, pode mostrar às pessoas o que Deus pode fazer ao coração delas. Com gestos, com atitudes, mesmo à distância. Pastor, eu sei que nós estamos em isolamento. Os estados estão, cada um com as suas restrições, cada vez maiores. Eu sei que muitos comerciantes estão passando por dificuldades. Muitos irmãos já não têm mais o que comer na sua despensa. Eu sei que muitas vezes não chega aos nossos ouvidos o tamanho do sofrimento daqueles que perderam seus familiares diante dessa situação difícil que o nosso país está vivendo. Isso gera em nós uma tristeza muito grande, gera em nós um aspecto de sermos ou ficarmos inutilizados. E isso, meus irmãos, é o que Satanás quer que nós tenhamos em nossa vida, e isso é o que você não pode fazer. Porque Deus está contigo em todo momento. Deus, ele é o Senhor e ele coloca sobre nós condições, em situações, para que nós possamos fazer com que o nome dele seja engrandecido. Neemias, ele simplesmente orou a Deus, catou a sua vontade, a vontade de Deus inclinada com ele, e foi para a cidade, levando os recursos para reconstruir os muros que a sua cidade já estava sofrendo e seu povo devastado. Ou seja, por várias vezes com o muro lá, as suas portas queimadas, Jerusalém era saqueada, o povo vivia à mercê, vivia em situação difícil, porque a qualquer momento poderiam passar salteadores, poderiam passar pessoas de má índole, e ali povo com ideias opostas poderiam entrar e fazer com que o povo vivesse amedrontado ou aterrorizado. Neemias, ele traz para nós esse primeiro ponto, que a vontade de Deus, ela deve ser a única sobre nossas vidas. E depois ele traz para nós, em segundo ponto, se nós pensarmos nisso, ele traz para nós que nós devemos entender que além de orar, precisamos colocar a prática do plano e fazer com que todos entendam esse plano e que também comecem a compartilhar. Neemias tinha um desafio naquele tempo. Fazer com que o seu povo compartilhasse daquilo que ele estava indo fazer. Neemias não estava morando mais em Jerusalém, já estava trabalhando com o rei, mas ele tinha no coração o mesmo sentimento de onde estavam lá os seus pais, os seus irmãos,
muitos amigos enterrados. A cidade, para ele, de origem, era uma coisa em que ele tinha no seu coração de saudade, de preservação. Mas como fazer isso, meus irmãos? Pegarmos tudo que nós aprendemos nesses dias, tempos de oração, tempos de estudo, como nós pegarmos tudo isso e colocarmos em ação? E Neemias, ele tinha esse desafio, levar ao povo ao entendimento dessa estratégia que estava no seu coração e também na vontade de Deus. Por isso que o povo precisava entender o plano de Neemias. O povo precisava acatar que eles precisavam de uma empreitada. Que eles deveriam agora ter uma nova visão, reconstruir uma nova cidade. Mas como reconstruir uma nova visão, uma nova cidade, quando nós olhamos para o mesmo cenário, difícil, destruído, acabado? E por isso que o desafio de Neemias estava além das coisas que eram materiais. Precisava reanimar uma nação inteira. E por isso que nesse tempo, eu e você precisamos olhar para a vontade de Deus e reanimar o nosso coração e dar a nossa visão perante aquilo que está no contexto social ou daquilo que estamos vivendo. Neemias chega até a cidade e quer mostrar para os seus irmãos que algo novo pode ser feito naquele lugar. Meus irmãos, algo novo pode ser feito em nossa nação após esse período que vamos passar. Daqui a pouco, eu creio em nome de Jesus, nós vamos passar e isso vai ficar nos anais da nossa história. E nós vamos ser um povo que passou por um tempo de pandemia, em que alguns vão contar histórias desse tempo. Uns tristes, outros mais tristes ainda porque perderam seus entes, outros porque nesse tempo tiveram que aprender a surpreender, na verdade, a sua vida, a refazer as coisas. E como isso é difícil, meus irmãos. E Neemias tinha esse desejo de levar os seus irmãos a essa nova visão. Mas como pode uma pessoa só levar as pessoas que estão vivendo momentos difíceis a mudar aquela visão? Eu não sei se você já imaginou ou pensou, ou nessa noite está passando por uma dificuldade e tem colocado os seus olhos, o seu coração somente nessa dificuldade e não tem pensado que nesse tempo é o tempo em que Deus está mostrando para você que Ele pode fazer muitas outras coisas. Nós somos, meus irmãos, o povo de Deus em primeiro lugar. Eu e você, nós somos o povo que Deus ama e por isso que Deus quer fazer coisas novas e criar coisas novas em nosso coração. Uma nova cidade ia se acender no coração daqueles irmãos, ou seja, ia ter mudanças na vida daqueles irmãos, ia começar um momento de vitória na vida deles. Mas como ter vitória se nós olhamos somente para a situação de derrotas? Talvez Neemias chegasse naquele lugar com aqueles recursos e muitos ali já estavam desanimados, estavam tristes, estavam desesperados, desesperançosos. E talvez a sua situação nessa noite seja algo semelhante a isso. Talvez olhando para o seu coração, aí aonde você está me ouvindo, talvez você esteja com um coração sem esperança. E Deus nessa noite, Ele quer renovar a esperança do seu coração. Mas para isso Ele precisa renovar a sua visão daquilo que Ele vai fazer. Ou seja, não adianta um homem de Deus ir até você, levar recursos para reconstruir a sua vida, se você que é o alvo dessa reconstrução não está pronto para receber isso na sua vida. Não está pronto para acatar isso no seu coração. Meus irmãos, precisamos aprender com Neemias, precisamos aprender com esse povo, a reconstruir a nossa vida, a reconstruir as coisas que foram derrubadas, coisas que foram acabadas nesse tempo. Precisamos saber que eu e você, nesse tempo, somos filhos de Deus. E Deus quer dar o melhor para você. As mudanças que Deus
a fazer na sua vida nesse tempo são mudanças necessárias para que você tenha uma nova vida, uma nova esperança. Por isso, meus irmãos, não aceite nesse tempo que as coisas estão fora do controle de Deus. Não aceite que as pessoas coloquem, ou alguém coloque na sua cabeça e no seu coração, que você não é ninguém, que você é alguém que nasceu para sofrer, ou que você é alguém que, na verdade, não é importante, ou que você, ou sua vida não tem importância nenhuma, e que você está abandonado ou abandonado. Deus tem misericórdia de você. Deus te ama e Deus quer reconstruir, reedificar na sua vida uma morada maravilhosa. Quer edificar, quer instalar em você o seu reino, a sua vontade e colocar na sua vida coisas maravilhosas para que você saiba que Ele é o Senhor da sua vida. Nesse segundo plano, entendemos que Neemias precisava mudar a visão dos seus irmãos. Meus irmãos, uma estratégia sem visão não é estratégia. Não adianta você querer fazer planos se você não tem uma visão daquilo que você quer. E você essa noite precisa começar a ter a visão de Deus. Começar a imaginar e entender que Deus tem planos maravilhosos. Mas que esses planos, para ser concretizados, precisam que você regace as suas mangas e comece a trabalhar em favor de si. Comece a trabalhar em favor da sua mudança. Comece a trabalhar em favor daquilo que é necessário para que você possa fazer. Ou seja, a sua parte. Deus, Ele faz o milagre, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte também. Por isso que é interessante quando nós olhamos para Neemias, olhamos para o desafio que Neemias tinha, era chamar aquele povo para viver um momento em que o povo precisava entender que eles precisavam fazer a parte deles. Eu sei que você ora pedindo a Deus, Deus, faça grandes coisas na minha vida, mas agora é a hora desse grande Deus usar você para essas grandes coisas. Por isso que Neemias precisava mudar a visão daquele povo. Por isso que Neemias precisava que aquele povo começasse a entender o propósito. E Deus deu uma estratégia maravilhosa para Neemias. Colocou no coração de Neemias a estratégia de cada um construir um muro para proteção e para o entendimento que eles precisavam, para começar a nova vida, cuidar primeiro de si mesmo. Ou seja, independente se você acha que o meu plano é certo ou não, independente se você acha que Deus me mandou aqui ou não, Neemias assim, entendendo, falando com o povo, você precisa reconstruir a sua vida, não precisa? O povo, sim, preciso. Então, a mudança vai começar por você. Você vai começar a reconstruir o seu muro. Você vai começar a reconstruir, fazer a sua parte. E assim, meus irmãos, com essa estratégia, logo uma cidade toda foi edificada. Ou seja, muros foram construídos, um pedacinho de um pedacinho de outro, e assim o muro foi feito. Eles foram protegendo, colocando-os de dia, colocava alguns para guardar, outros para trabalhar, outros trabalhando e guardando e vigiando, e assim o muro ia construindo. Mas não pense você que quando Deus está no negócio, o inimigo não fica furioso, não. É aí que ele fica furioso. Neemias enfrentou algo que naquele tempo, quando ele pensava que tudo estava bom, tudo estava saindo conforme Deus queria, não aconteceu, ou aconteceu naquele tempo, não pode acontecer hoje. Pode sim. Neemias encontrou a oposição. Meus irmãos, como isso é difícil. Naquele tempo, existia povos que eram contra ao povo que estava ali naquele momento, em Jerusalém. Porque é fácil você chegar numa cidade e você colocar e oprimir, mandar nas pessoas, saquear as pessoas. E ninguém que está numa situação em que esteja vantajosa quer que o outro
Ninguém, eu digo, os inimigos de Jerusalém. Não quer que o outro povo agora edifique e não seja mais submisso a eles. Então, Neemias foi ameaçado, Neemias teve ali os inimigos que começaram a querer fazer levantes contra ele, porque tudo que é novo, meus irmãos, muitas vezes também na nossa vida e hoje, nos traz medo. Talvez eu e você, nós pensamos assim, olha, temos aí a pandemia, vai acabar, logo Deus vai restaurar tudo, mas e como vai ficar a minha vida? O meu emprego, será que vai ser as mesmas coisas? Eu vou voltar para lá e vai estar tudo bem com os meus colegas? Como é que vai ser? Será que eu vou ter meu emprego ainda? Será que eu vou ter a oportunidade de trabalhar se eu não tenho emprego? Como vai ser o meu relacionamento com os meus parentes? Como vai ser a minha vida com meus irmãos na igreja? Como é que vai voltar as coisas da igreja? Como é que nós vamos fazer as nossas reuniões? Porque pensamos geralmente em coisas boas. Mas, meus irmãos, muitas coisas também vão ser diferentes. E não pense você que aquilo que nós implantamos, aquilo que nós colocamos, não vai ter opiniões contrárias. Claro que vai. E Neemias enfrentou isso. Mas ele teve que enfrentar e colocar a sua estratégia à prova para que o povo pudesse entender que o seu propósito era um propósito de Deus naquele lugar. E talvez você nesse tempo vai ter que lutar por algumas coisas, ou após esse tempo pandemia, vai ter que lutar por algumas coisas em que muitas vezes você não teve que lutar antes. Para que você possa colocar as coisas de Deus no lugar certo, onde deve estar, que é a sua vida. Então, por isso eu quero convidar você a voltar, a revigorar as suas forças no Senhor. Principalmente os irmãos, né? Eu tenho orado a Deus e pedido a Deus. Tem muitos irmãos que nesse tempo, alguns voltaram para Deus, outros distanciaram-se de Deus. E uma pergunta que nós, pastores, temos nos perguntado é como vai ser a igreja depois? Como vai ficar a igreja, eu digo, no templo? Os irmãos irão retornar? Como é que será essa situação? Como é que os irmãos vão se alegrar? Glória a Deus, porque... Ou aqueles que já estavam fracos na fé vão se distanciar e vão deixar a fé em Jesus? Como é que seria esse momento, né? E nós temos pedindo para Deus para que as pessoas pudessem entender o plano de Deus nesse tempo. Meus irmãos, nesse tempo você tem que entender que a oposição que vem sobre a sua vida talvez seja a oposição levantada por Satanás para te afastar dos planos de Deus. Talvez a oposição que venha nesse tempo sobre a sua vida seja algo que venha de Satanás para te afastar daquilo que Deus tem para você. E por isso precisamos fazer a nossa parte, vigiar e alertar o nosso coração, fortificar a nossa fé para que possamos estar prontos, porque e se Jesus chegar agora? Nós estamos vivendo pandemia, mas se Jesus quiser recolher a sua igreja agora? Você aí que está me ouvindo, você tem a certeza da sua salvação? Você estaria salvo e pronta a estar com o seu Senhor? Porque, meus irmãos, às vezes nos preparamos para viver aqui na terra, mas não nos preparamos para viver no céu com Deus. Não estamos preparados para a volta de Deus. Não estamos preparados para viver na glória com Deus, onde nada disso que estamos aqui a mercê vai acontecer. Por isso que eu quero convidar você nesse tempo, para que você, nesse tempo de coronavírus, aprenda com Neemias. Aprenda que nós temos que orar, mas também temos que fazer cada um a sua parte. Aprenda que vamos ter que fortalecer um ao outro para que possamos ter uma cidade edificada como era Jerusalém, mas termos também a nossa vida, a nossa família edificada. E às vezes não compensa, e eu digo para você, talvez você está cuidando aí da vida do outro espiritual, preocupado com a vida de um e de outro.
Não se preocupe somente com a vida do seu irmão. Se preocupe com a sua edificação nesse momento. Se preocupe se realmente você está sendo edificado com a palavra de Deus, se você está sendo reestruturado nesse momento para você passar pelos próximos desafios, ou assim, se Deus queira, para que você possa estar com Ele. Meus irmãos, Paulo já falava e já dizia que o morrer para ele é lucro. E nós, como estamos nesse momento, vivendo? Por isso precisamos buscar a vontade de Deus. Precisamos estar firmes em Deus, para ser gloriosos em tudo. Por isso, seja você um vitorioso e use a história de Neemias para impactar a sua vida nesse momento. Eu quero desafiar você nessa noite a fazer isso que Neemias fez. Eu quero convidar você a orar, mas orar muito pela sua vida, pelos seus parentes, pela sua nação. Eu quero convidar você também a praticar e fazer a sua parte. Quero convidar você a fazer um pouquinho. Eu sei que você pode fazer um pouquinho para mudar a realidade sua, da sua família, de muitas pessoas. Quero convidar você a praticar a sua fé cristã, que você precisa mostrar em atitudes quem você é nesse tempo. Porque afastado da igreja, irmãos, templo nós estamos, mas afastado de Deus não estamos. Deus está em todos os lugares, lugares onde Ele é chamado a estar. Deus está em nossas casas, onde menos pensamos, Deus está ali. Por isso eu quero convidar você a convidar Deus para estar com você, para praticar com você aquilo que Ele deseja, que é a sua vontade. E eu quero convidar você nesse tempo a enfrentar as oposições, ou seja, as artimanhas de Satanás. Satanás tem lançado coisas para nos desafiar e nos derrubar nesse tempo. Mas ele se engana, porque nós somos a igreja de Cristo. E contra ela o inferno não prevalecerá. Por isso que contra a sua vida nessa noite, o inferno não vai prevalecer, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir a Deus para que você possa ser um Neemias na sua casa, possa ser um Neemias no seu trabalho, se você já voltou a trabalhar, ou se você está no meio de pessoas que querem te corromper, para que você possa ser aí o mensageiro de Deus. E como mensageiro de Deus, com a reedificação, para a reconstrução, você possa reconstruir histórias, você possa reconstruir lares, você possa reconstruir pessoas. Nós somos chamados para isso, para trazer Deus para a vida das pessoas. E nesse momento eu quero convidar e trazer a autoridade de Deus sobre a sua vida, porque você é dotado dessa autoridade. Jesus nos deu essa autoridade. E eu quero orar com você nesse momento. Se você tem sentido fraco, se você tem sentido a sua fé esmorecida, se você tem sentido que Satanás tem tentado destruir a sua família, que nesse tempo tem tentado destruir o seu casamento, tem tentado ceifar os seus filhos, eu quero nesse momento repreender toda a ação de Satanás, expulsá-lo desse momento da sua vida, para que você possa agora, com Cristo e com a nova estratégia e visão, ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir para que Deus possa fazer maravilhas sobre nós? Quero convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o seu nome nesse momento. Deus, sabemos que somos dependentes do Senhor, fracos, ó Pai, e carentes da tua misericórdia e da tua graça. Nesse momento, ó Pai, o Senhor que sonda os corações, sabe o nosso, ó Pai, desejo, conhece o nosso coração, conhece o nosso endereço, sabe, ó Pai, onde nós moramos, conhece a nossa família, tudo sobre nós, que o Senhor possa reedificar em nós
um coração voltado à tua vontade. Deus, que nesse momento lares possam ser reconstruídos, histórias possam ser reconstruídas. Deus, se tem alguém que está passando por dificuldades, ó Pai, com dificuldades nas drogas, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus. Se tem aquele, ó Pai, com vício, ó Pai, que nesse momento todo esse vício seja, ó Pai, expulso da vida desse meu amado, dessa minha amada. Deus, se tem pessoas que estão passando por relacionamentos conturbados, ó, casamentos à beira da separação, que nesse momento, ó Pai, haja uma reconstrução do Senhor na vida dessas famílias. Ó Deus, que essas rachuras, ó Pai, não possam mais, ó Pai, existir. Que agora, ó Pai, filhos possam estar com seus pais. Deus, restaura relacionamentos. Que, ó Pai, familiares possam, ó Pai, nesse momento serem, ó Pai, unidos pelo teu amor. Que a fraternidade do Senhor, no corpo do Senhor, possa ser restaurada na nossa vida, mesmo como igreja, ó Pai, distante um do outro. E que o Senhor possa reinar sobre a vida de cada um, ó Pai, que aqui está. Deus, que possa, em nossas orações, gerar, ó Pai, uma prática diária do teu amor. Deus, sabemos que tem muitas pessoas doentes, precisando, ó Pai, das nossas orações, precisando do nosso empenho, precisando, ó Pai, muitas vezes da nossa ação de amor, que é, ó Pai, alimentar um ao outro. Deus, tem irmãos que estão passando por dificuldades financeiras. Senhor, que nós possamos nos unir, ó Pai, nesse momento. E possamos ajudarmos uns aos outros a enfrentarmos, ó Pai, esse momento tão difícil. Por isso, ó Pai, eu clamo ao Senhor nesse momento. Que haja, ó Pai, cura para aquele que necessita ser curado nesse momento. Deus, para que haja libertação para aquele que tem que ser liberto desse momento, das astúcias de Satanás. Deus, que haja um reencontro com o Senhor daquele que está afastado, ó Pai, nesse momento, para que possa enxergar e ter a visão, segundo Neemias, de que o Senhor pode reconstruir, ó Pai, aquilo que foi destruído. O Senhor pode fazer melhor ainda do que aquilo que se acabou. Por isso, ó Pai, que nós oramos nesse tempo, para que aquilo que venha no futuro possa ser o melhor do Senhor sobre nossas vidas. Prepara o nosso coração, Pai, nossa vida, Pai, para vivermos momentos maravilhosos com o Senhor, como igreja, como povo de Deus, ó Pai, que está sobre a face dessa terra para ser, ó Pai, sal, para ser, ó Pai, luz. É assim que o Senhor nos define, ó Pai, nesse momento. Por isso, ó Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que possamos ter essa visão de Neemias, que possamos nesse tempo aprender com ele a fazer aquilo que o Senhor deseja. Isso eu oro em nome do Senhor Jesus, pedindo que toda autoridade dada do Senhor através do seu Espírito cubra seus servos agora em nome de Jesus. Assim oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o seu coração possa se encher de esperança. E a sua vida também. Saiba que Deus é contigo. E você não vai esmorecer. Você é um vitorioso em Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Giovanni, por essa palavra que veio falar aos nossos corações. É muito atual diante do que nós estamos vivendo e baseado na história de Neemias, né, por tudo que ele representou para Israel. Na próxima quarta-feira o tema é eu. Caiu a conexão com o pastor Giovanni, eu falo? Não, tô aqui. Eu, igreja e o nosso relacionamento com Deus. Isso. Na próxima quarta-feira teremos esse estudo aí. Praticamente uma continuação quase, né? Isso. Do final que o irmão fez agora para o novo tema. Uhum. Na verdade, os estudos eles se completam. Na verdade, não é o mesmo, mas é um complemento um do outro. É uma sequência da nossa vida como igreja, né? Nós tratarmos desse momento, desse tema tão atual, porque
nós falamos muito de coronavírus, nós falamos muito da visão do que estamos vivendo, mas esquecendo daquilo que devemos ser. Então, esse tema, eu creio que é um tema para nós voltarmos à realidade do que somos, né? Somos filhos de Deus e o que Deus preparou para nós não está aqui, está nos céus. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos, trazer essa reflexão aos irmãos nas quartas agora a prosseguir. Ok. Ok, pastor Giovanni. O senhor permaneça aí no final do culto, o irmão ora de novo, encerrando o nosso culto. Amém. Amém. Ok? Obrigado por enquanto. Bom, irmãos, vamos ter mais um inspirativo musical. Na sequência, irmão Cido e irmão Walter. Eu já encaminhei aos irmãos, os respectivos WhatsApps aí, os pedidos de oração que foram feitos pelo chat da igreja nessa noite. Vamos então a mais um inspirativo musical. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando chama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em minhas lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, Fortaleza em meio à batalha. ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplará o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o
depois dessa bela canção, depois do estudo que nós tivemos hoje, vamos agora aos nossos pedidos de oração que foram feitos durante a transmissão no chat. Quero pedir para o Flávio trazer à tela, primeiramente, o irmão Aparecido Luiz, que vai orar primeiro. Oi, Cido. Recebeu os pedidos aí? Tudo em ordem? Tem, Mauro, só um minutinho já. Estou pegando já. Só um segundinho. Já está aqui na minha mão. Tudo em ordem? Flávio, pode pôr o Cido na tela cheia e o Cido já pode seguir orando, Cido. Esses foram os pedidos, foram uma parte dos pedidos que foram passados para a oração hoje. E aí você pode orar por eles e depois retorna para mim aqui. Ok. Oremos então. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, suplicando por cada pedido que foi mencionado nesta noite, Pai querido. Nós te pedimos a tua intervenção a favor da irmã Elza, mãe da irmã Magali Rabelo, Senhor Jesus. E pedimos que o Senhor esteja também com a Beth Cordeiro, pelo seu problema de saúde, para que ele esteja com ela, restabelecendo, dando forças a ela, Senhor Jesus, que ela possa suplantar este momento. Oramos em favor também do sobrinho da irmã Eunice Dias, o Pai querido, o Deus amado, que ele possa se sentir seguro em teus braços, que ele possa ser restabelecido na tua saúde, não somente física, mas, se for o caso, também espiritual. O Deus amado, nós lembramos também do amigo da irmã Sandra Contente, o Richardson, Pai querido. O Deus amado, que ele, Senhor Jesus, possa encontrar paz nos seus braços, Pai querido, e seja qual for a sua dificuldade, ó Pai amado, ela possa ser sanada. Deus amado, todos esses pedidos, todos os nomes aqui mencionados, Senhor Jesus, eles possam, Senhor Jesus, encontrar o teu resguardo, a tua misericórdia, Pai querido, o seu restabelecimento. Nós confiamos inteiramente no Senhor, apesar do momento que nós estamos passando, de toda a dificuldade, Pai querido, mas nós sabemos que o Senhor sempre esteve e sempre estará ao nosso lado, nos ajudando, Senhor Jesus. E que o temor não possa fazer parte do nosso dia a dia. A tua força, o teu poder, a tua misericórdia é bem maior que o coronavírus e qualquer outra dificuldade que porventura se apresentar diante de nós. Por isso, Senhor Jesus, nos ajudes que nós não nos amedrontamos diante desses problemas, muito pelo contrário. Porque nós sabemos que a tua misericórdia, a extensão dos teus braços, ela é infinita, Senhor Jesus, ela é misericórdia e ela é poderosa. Portanto, Pai querido, nós suplicamos mais uma vez o teu poder, a tua bênção e a tua misericórdia sobre todos os nomes que foram aqui mencionados. Que a tua paz, que o teu poder possa recair sobre cada um deles. Pois é esta oração que nós fazemos humildemente no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Ok, Cido. Mauro. Irmão Walter. A gente volta com você já, Cido. Aguarda um momento aí. Irmão Walter. Recebeu os pedidos aí, irmão? Tudo certinho? Recebi, vou aqui colocá-los. A irmã Então, Claudilene aqui. pede pela... Isso, o irmão pode já orando e citando eles. O Flávio pode colocar o irmão Walter na tela Eu cheia. prefiro, O irmão então, já pode orar. eu prefiro falar os nomes, que é mais fácil, depois eu oro no final. A irmã Claudilene, ela pede pela tia dela, por sua tia, pelos seus primos que não conhecem a Jesus, pela irmã Arlete Bernal, que pede oração pelo Felipe, do seu neto, pela sua filha Cíntia. A Marília, que pede oração pela família da irmã Elza, de Boa Esperança. Agradecimento porque Deus tem feito por nós. Regina Stolf pede oração pela família, pela saúde e emprego. Maria Angélica Pierini Nunes
Pede oração pela família. Marcos Veríssimo, orar pelos poderes do Brasil, executivo, legislativo e o judiciário. Arlete Bernal, a amiga dela, Maria Ruth, agradece as orações dos irmãos pelo neto dela, Nemer, que o resultado dos exames sobre coronavírus deu negativo. Então, agradece. Esses são os pedidos que foram feitos aqui, de agradecimentos e pedidos para colocar diante de Deus. Ó Deus, Pai, nós somos gratos ao Senhor por este momento, quando nos voltamos para o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que está acima de tudo e está acima de todos, o Deus a quem nós reconhecemos como Senhor, aquele que fez os céus, a terra, o mar, que nos fez, e que, ó Deus, por isso nós reconhecemos que temos este Deus, podemos nos comunicar contigo através da oração. Como na meditação, Senhor, que foi feito nesta noite sobre a reedificação dos muros. Ó Deus, a nossa vida será reedificada se nós observarmos a tua palavra de fato, reconhecendo o Deus da história, reconhecendo este Deus é quem nós nos colocamos agora diante do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade diante de todos os problemas que aí estão. Ó Deus, mas confiando no Deus que tem o controle da história. Nós te agradecemos pelo teu cuidado para conosco. E oramos, ó Pai, porque a tua palavra nos diz que a nossa vida deve ser edificada sobre a tua palavra, a palavra do Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação, ó Deus, que a gente possa estar, ó Deus, sendo fortalecido neste tempo. Sabemos que somos salvos, e como salvos somos teus filhos, e como teus filhos nós temos um Pai que cuida de nós, que nos orienta. Jesus, que Ele é a luz do mundo para esse tempo de pandemia. Nós temos a luz, nós temos a direção do Senhor Jesus. Para este tempo de pandemia, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue? A condição, Senhor, para ser vencedor, a condição para nós como igreja, como povo de Deus, é estar seguindo Jesus. Jesus como nosso amigo, nosso companheiro, aquele que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, aquele que me segue, tem a luz do mundo, tem a luz do Senhor Jesus, a direção. Quem me segue não andará em trevas, não há trevas para os filhos de Deus, para aqueles que de fato conhecem Jesus, são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Não anda em trevas. Nós estamos vivendo meio uma pandemia, mas nós não estamos em trevas. Nós temos este Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Ele não é só Salvador, é Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por todas estas tuas promessas. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Toda provisão nós temos em Jesus para essa pandemia, para outras pandemias, para a pandemia da incredulidade. Jesus é a provisão para todos nós, para todos aqueles que de fato confiam no Senhor Jesus, que confessa Jesus como Salvador e Senhor. É a salvação para a pandemia, a salvação para qualquer que seja o problema que venhamos a enfrentar nos dias que virão. A reedificação, a tomada da igreja a partir dessa epidemia deve ser outra. Nós não estamos presos a quatro paredes a um templo, nós somos igreja. Onde quer que você está neste momento, esteja neste momento, na sua casa, neste momento, unidos em oração, nós somos igreja. E a gente não tem a noção do que é a igreja reunida em oração, clamando ao Senhor dela. Que você, que eu, que esses pedidos que aqui foram feitos, que todos eles, que cada um que fez esse pedido, possa meditar em tudo quanto já foi dito, ensinado, pregado nesta noite. E esta palavra, a palavra do Senhor Jesus Cristo, as suas necessidades, os seus pedidos, tudo quanto você necessita, tudo quanto você precisar, que você possa encontrar esta provisão
na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja abençoando cada pedido. Não estou me lembrando aqui, já foi dito aqui. A palavra de Deus diz que antes que você peça alguma coisa, abra a tua boca para pedir alguma coisa ao Senhor, Ele já sabe de antemão. Talvez o seu pedido não seja aquilo que você pensa que de fato você necessita. Eu fico constrangido em fazer alguns pedidos ao Senhor, diante de tanto sofrimento, diante de tanta miséria, diante de tanto choro, tanto luto, diante de tantas famílias, e eu tenho alguma coisa para pedir ao Senhor. O que eu peço, além desses pedidos que aqui foram feitos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, eu peço por este país, eu peço pela pandemia política que está acontecendo neste momento. Eu peço por aquelas famílias que perderam seus entes queridos, famílias que perderam pai, mãe, filhos, irmãos, tios, casas que foram arrasadas por essa pandemia. E não sabemos até onde isto poderá chegar, mas sabemos que temos um Deus que está no controle. Sabemos que este Deus que está no controle é o Deus que nós temos, que nós precisamos de compartilhar com aqueles que não têm esperança nenhuma. Então, que a gente possa pensar, que a gente possa orar, clamar ao Senhor, ser os Elias, os homens de oração e mulheres de oração, para que Deus, se tem um propósito com isso, que a gente possa também estar apegado, estar ligado com o propósito de Deus, que a gente possa continuar orando, porque não há outra saída senão esta: orar, orar e orar sempre. Que Deus nos abençoe como igreja, que Deus nos abençoe como salvos, como os irmãos, que a gente possa estar olhando o outro, estar se colocando à disposição do Senhor. Eu creio que neste tempo nós temos a palavra do Senhor, nós temos a nossa salvação, nós temos o Espírito Santo de Deus, que estará nos conduzindo passo a passo para sabermos o que fazer ou o que não fazer neste tempo. Mas precisamos descansar na certeza que temos este Deus que de fato estará nos conduzindo. Como o pastor colocou quando Paulo dizia sobre a vida dele: ora, se nós vivermos, somos do Senhor; se morrermos, de quem somos? Do Senhor. Nós temos a certeza que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem, peregrinando. Nós não estamos aqui nos apegando à nossa terra, a nossa Canaã não está aqui, peregrinando. Esse trajeto de vida que nós estamos fazendo, nós temos a companhia do Senhor Jesus conosco. Que você, que eu, que nós como igreja possamos nos apercebermos disso, que aqui onde nós estamos adorando o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, como diz o Salmo. A quem temeremos? A quem você está temendo diante de tudo isto? Você tem o Senhor, você tem tudo. Eu e você, que estamos sempre dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De fato, quem tem Jesus, quem tem Deus, não tem falta de nada, tem toda a provisão que tem este Deus, que você possa caminhar segurando nesse Senhor, sabendo que Jesus, em meio a essa tempestade, em meio a essa travessia, nesse trajeto, Ele está conosco. No meio da tempestade, Ele está conosco. Chegaremos do outro lado são e salvo, porque contamos com o Senhor Jesus. Não é que contamos conosco, com a nossa sabedoria, com os nossos jeitinhos. Não, é com Jesus, o Senhor. Que Deus possa abençoar você, a mim e cada um de nós. Aliás, Deus está abençoando. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus ajude cada um de nós, onde quer que esteja chegando esta mensagem, que cada um possa se valer de fato, que não há salvação fora de Jesus, que não há solução para tudo isso fora de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém. Obrigado, irmão Walter. Irmão Aparecido Luiz, se puder trazer ele na tela, Flávio. Obrigado, Aparecido Luiz, irmão Walter. Quero agradecer também a Ellen, que ajudou o Cido,
a Lidiane, que ajudou o irmão Walter, foi o suporte aí, o primeiro contato para a gente se conectar. Agradeço a elas. E numa breve quarta-feira, ou até no culto de domingo à noite, nós vamos começar a inovar. Vou convidar os irmãos para voltarem a participar das programações. Boa Amém. noite, e Deus abençoe os dois. Amém. Amém. Ok. Pastor Giovanni, ainda está linkado com a gente? Enquanto o pastor Giovanni Amém. volta aí, quero agradecer Tô a lá. todos que tiveram. Enquanto o pastor Giovanni está se preparando aí, quero agradecer a todos que estiveram conosco essa noite, acompanhando o culto. O pastor Gilson Amorim entrou ali, o pastor Paminonas, que estava fazendo o culto lá e também chegou agora. Obrigado aos dois pastores e a todos vocês que nos acompanharam nessa noite, embora você possa não ter nem participado do chat, mas você acompanhou aí nosso culto, obrigado pela presença. Nossa próxima transmissão será no domingo de manhã, às 9 horas, com a Escola Bíblica, e na sequência o culto às 10 horas, e depois no domingo também, às 19 horas, o culto da noite. Deus abençoe a todos. Vou pedir ao pastor Giovanni que faça as considerações finais e a oração encerrando esse culto de oração desta quarta-feira. Oremos, meus irmãos, debaixo da graça do Senhor e desse frio abençoado que Ele tem nos dado para acalmar o nosso coração. Vamos agradecer mais uma vez. Oremos. Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso em que nós tivemos, ó Pai, na Tua presença. Tua presença, ó Pai, que foi compartilhada e foi espalhada para cada cantinho, ó Pai, o qual nós nem imaginamos, ó Pai, desse país. Por isso, ó Pai, pedimos especialmente pela igreja, ó Pai, a primeira igreja batista evangélica batista em Araraquara, Pieba, pedimos que o Senhor venha abençoar, ó Pai, os irmãos, aqueles irmãos, ó Pai, que estão passando por todas as dificuldades, Senhor. Sabemos que muitos estão realmente em isolamento, Pai, estão em casa, muitas vezes estão até sem visitas, ó Pai. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo os visite cada um deles, ó Pai, que a Tua mensagem, que o Teu amor, que, ó Pai, o Senhor possa aquecer o coraçãozinho de cada um deles, para que eles possam saber que o Senhor os ama e o Senhor cuida dele. Pedimos Tua bênção, ó Pai, também sobre essa cidade. Pedimos Tua bênção, ó Pai, sobre a vida do nosso ouvinte, internauta, que aqui está, ó Pai, assistindo esse culto, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles e que eles possam continuar sabendo que o Deus da vitória está sobre eles. O nosso Deus, que pode fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Ele está cuidando de nós em todo o tempo. Por isso, agora no amor do Deus Criador, na graça salvador do nosso Jesus Cristo e na doce consolação do Espírito Santo de Deus, possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus possa derramar a tua graça. Um grande abraço e que Deus continue mostrando a você a sua vontade para que você possa ser abençoado em todo o tempo. Grande abraço e até mais.